Boa noite, meus amados, graça e paz a todos. Estamos dando início ao nosso devocional desta noite. E como nós falamos ontem sobre assuntos para devocional, uma das lições da pandemia é pensarmos, né? As pessoas têm feito mais devocionais e nós passamos 3 dias falando sobre isso, né? Sobre a importância do nosso tempo devoto. E um dos livros que eu recomendei para que você pudesse estudar, meditar, foi o livro de Provérbios. Então, nesta noite, eu gostaria de meditar com vocês em Provérbios, para que vocês possam pegar aí um pontapé inicial e, quem sabe, então começar a caminhar meditando no livro de Provérbios. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ver Provérbios capítulo 1 e vamos ver até o versículo 7. Vamos tirar aqui algumas lições neste texto que nós iremos ler. Então, eu quero só fazer mais ou menos como se fosse um devocional, um momento devoto pessoal. Nós vamos ler uma versão, depois eu vou colocar outra versão para a gente fazer aqui a comparação dos textos e depois extrairmos, interpretarmos e depois fazermos a aplicação do texto para as nossas vidas. E aí encerraremos o nosso devocional. Quero colocar aqui em prática aquilo que eu ensinei, né, que coloquei para que vocês pudessem ter a hora de vocês, a hora tranquila, a hora devota. E aí hoje eu pensei em fazer esse momento devoto com vocês, para que vocês pudessem pegar mais ou menos a ideia de como funciona e como deve ser feito esta hora devota, tá ok? Então já são 18 horas e 1 minuto. Vamos orar, vamos falar com Deus e logo após vamos iniciar o nosso tempo aqui de estudo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Deus amado, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar condições durante esse dia, oportunidades de falarmos do Teu amor, de podermos, Senhor Deus, expressarmos o nosso amor a Ti. Mas também, Senhor Deus, temos a oportunidade maravilhosa de aproveitarmos o tempo que o Senhor nos dá para glorificarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, também porque temos a oportunidade de vermos o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua provisão, o Teu amor, a Tua graça, de várias formas, Senhor Deus, em nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, nesse momento, de colocar a vida das nossas famílias, dos nossos irmãos, amigos, que o Senhor possa estar abençoando, protegendo, livrando de tudo quanto é mal. E te suplicar agora pelo tempo que estaremos meditando na Tua palavra. Abre o nosso entendimento, a compreensão do texto, para que possamos aplicar em nossa vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, meus queridos, convido a todos que abram suas Bíblias em Provérbios capítulo 1, e nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios.
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, enquanto o livro dos Salmos é um livro para a vida pessoal, devocional, o de Provérbios ele é um meio de instrução para a sua vida diária. Provérbios ele vai dar muita sugestão prática para a sua vida. Ele vai direcionar literalmente a sua vida para que você possa tomar boas escolhas. Ele também é um livro muito bom porque ele é repleto de provérbios, né, de ditos que são bem simples de se entender. A gente pode colocar como dizeres, né, caseiros, conselhos simples, mas ao mesmo tempo espiritualmente profundo, porque são conselhos extraídos através da experiência e principalmente porque são inspirados pelo Espírito Santo. O provérbio é uma frase curta e sábia. É uma frase fácil de entender e ao mesmo tempo ela faz um convite para que você pratique aquilo que você está então vendo. No livro de Provérbios você não vai ter argumentos sobre critérios espirituais nem morais, mas ele vai dar a ideia de que você já entende isso e agora você só precisa tomar algumas escolhas. O livro de Provérbios ele enfoca principalmente Deus, o caráter dele, as obras de Deus e as bênçãos dele. E nos diz então como é que nós devemos ter uma relação íntima com ele. O texto então começa falando quem é o autor. O autor é Salomão, ele é o terceiro rei de Israel, filho de Davi, grande rei, e ele reinou durante a época de ouro de Israel. E este Salomão é aquele que Deus concedeu aquilo que o seu coração pedia. E a petição de Salomão foi que desse a ele sabedoria. E assim então Deus deu grandes riquezas e também deu um reino, um tempo, um período de reinado de paz. E foi então Salomão que construiu o glorioso templo de Jerusalém e ele que escreveu a grande maioria dos capítulos de Provérbios. Não foi somente ele, mas ele foi o que escreveu mais, ok? Então vamos para o nosso texto. Aqui é o versículo 1, só entendendo o que é o Provérbios, de quem é o autor de Provérbios, que é Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Qual o objetivo de Salomão escrever Provérbios? Então nós temos aqui no versículo 1 o primeiro motivo. Dois motivos. Para aprender a sabedoria e o ensino e para entender as palavras de inteligência. No versículo 3 diz: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. No versículo 4 vai dizer: para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. E aí no versículo 5 existe aqui uma chamada. Ele diz: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Ou seja, o sábio ele deve continuar buscando a prudência e o instruído precisa viver buscando a habilidade. E aí ele vai dizer, para quê? Para que possa entender provérbios e parábolas e as palavras e os ensinos e os enigmas dos sábios. E aí ele encerra, fechando esse trecho, esse parágrafo, dizendo que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Trazendo então para a versão linguagem de hoje, o nosso texto vai então ser interpretado. Ele diz o seguinte: estes provérbios, eles servem para nos ajudar a dar valor à sabedoria, a dar valor aos bons conselhos, a entender os pensamentos mais profundos.
Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e também uma forma de vivermos de forma correta, justa e honesta. Ele também serve para tornar sábio uma pessoa que não tem experiência nenhuma de vida e ajuda a ensinar os moços, os mais jovens, a terem juízo, a serem ajuizados. Esses provérbios também aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. E faz com que estes que aprendem os provérbios, entendam os significados escondidos dentro dos provérbios, dentro dos ditados, e consigam compreender os mistérios que muitos estudiosos tentam explicar. E aí ele encerra dizendo, para que você possa ser sábio, você precisa primeiramente temer ao Senhor. E somente pessoas tolas é que vão desprezar a sabedoria de Deus. Então aqui é quase que uma interpretação já do texto. Então quando Salomão escreveu Provérbios, ele tinha um objetivo muito claro. Então aqui eu vou começar a trazer para mim as interpretações. O provérbio foi escrito com um objetivo muito sincero. Fazendo um resumo de tudo que nós lemos do versículo 2 ao 6, nós vamos ver que Provérbios foi escrito para mudar a forma de pensarmos, a forma de agirmos, para vivermos dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, para que nós possamos ter uma vida realmente de sábio, de sabedoria, pessoas que saibam tomar decisões corretas, pessoas que sempre irão se inclinar diante da vontade de Deus e vão rejeitar a sua própria vontade ou o sistema do mundo, aquilo que o mundo tenta então transmitir e explicar e dizer que isto é a verdade. Então Provérbios tem um fim proveitoso, maravilhoso para aqueles que o estudam. O fim é lhe tornar sábio, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar conselhos muito profundos e ao mesmo tempo fáceis de se entender, e vai te ajudar a viver de forma correta, de forma justa, de forma honesta. Vai dar a você, que já tem uma experiência de vida, muito mais sabedoria. Vai dar àqueles que são jovens, que estão começando agora, a coisa principal para se viver, que é o juízo. Vai lhe dar condição de tomar decisões coerentes. Os provérbios, ele ajuda você a ter sabedoria e lhe orienta, lhe torna uma pessoa que vai ter muita instrução. E aí, então, aqueles que vão meditar na palavra de Deus vão se destacar com sabedoria diante dos demais. Trazendo, então, estas aplicações para as nossas vidas. Muito simples. Amados, quando a gente fala aqui de provérbios, é porque nós iremos estudar provérbios no nosso devocional diário, ou no nosso momento tranquilo, ou como eu estou fazendo com a minha família. E o que eu quero é que meus filhos, e eu, e minha esposa, possam entender que nós temos condições de termos uma vida coerente com a vontade de Deus. Que quando nós nos distanciamos da vontade de Deus, ou desobedecemos, ou fazemos qualquer coisa que acaba prejudicando a nossa vida, isso se dá pelo simples fato de não obedecermos a palavra de Deus. Nós quebramos a cara na nossa vida, nós nos damos mal, fazemos às vezes péssimas escolhas, porque simplesmente nós não queremos ser instruídos pela palavra de Deus. Porque simplesmente nós queremos fazer a nossa própria vontade. Porque sempre o que vai prevalecer às vezes na nossa vida é aquilo que nós queremos. E é exatamente aí que corremos o grande risco de nos darmos mal na vida. É exatamente nesse momento que às vezes numa pequena escolha nós mudamos às vezes o curso da nossa vida completamente para algo desastroso. É às vezes numa decisão impensada,
ou pensada com o nosso coração egoísta, ou dentro do nosso capricho, que nós acabamos muitas vezes entrando em um beco muito estreito e acabamos lá na frente dando com a cara no muro. E para voltar por esse caminho é o voltar no caminho da amargura, de ter então que amargurar a tolice que fizemos na vida. Então por que precisamos estudar não somente Provérbios, mas todas as escrituras? Por que precisamos ler, termos a nossa hora devota? Então Salomão está dizendo aqui de forma muito simples, porque a palavra de Deus em todo o seu conteúdo vai nos dar uma ajuda importantíssima para viver. Também, ademais, nós vamos entender que quando nós estamos meditando na palavra de Deus, nós estamos revelando algo maravilhoso. A palavra de Deus diz que aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, estes são aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor. Então também quando eu me debruço, me importo, me dedico, me esforço, me comprometo, sou perseverante em estudar a palavra de Deus, eu estou exatamente declarando o meu amor a Deus, porque eu estou querendo ouvir aquilo que Deus tem para me dizer. Outra coisa importante que nós podemos trazer para a nossa vida é que quando eu medito na palavra de Deus, existe um benefício maravilhoso para a minha vida. As pessoas tentam se destacar nas empresas, na faculdade, na escola, porque conseguem fazer projetos diferentes, conseguem bater metas. Mas a gente vai ver na palavra de Deus que o sucesso verdadeiro na vida não se dá porque você tem um cargo muito bom, uma renda muito boa, porque você se destaca na turma da escola. Mas na visão de Deus, você está sendo destacado quando você então obedece à palavra de Deus. Na visão de Deus, bem-aventurados, sábios, são aqueles que se curvam e se submetem à palavra de Deus. Então, meus amados, a lição que a gente tira aqui para a nossa vida hoje, de forma muito simples e direta é: precisamos meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos moldar. A palavra de Deus vai mudar a nossa forma de vermos as coisas. A palavra de Deus vai nos ajudar a sermos corretos, a agirmos com justiça, a sermos honestos, a termos sabedoria diante de coisas que precisamos tomar decisões. Quantas pessoas se dão mal na vida porque tomam a decisão errada, porque agem por impulso, porque não ponderam naquilo que Deus diz. Quantas pessoas se envolvem em relacionamentos errados porque não ouvem, não vê a distinção do que é um relacionamento correto diante da palavra de Deus. Quantas pessoas fazem negócios errados porque não têm a compreensão exata do que é honesto, do que não é honesto, do que é justo, do que não é justo. Então, amados, nós não perdemos nada em meditar a palavra de Deus. E aí, aplicando isso para a nossa vida hoje, o que é que nós podemos tirar? Podemos entender que Salomão, um dos homens mais sábios, a palavra de Deus diz que nunca houve no mundo homem mais sábio do que Salomão, e ainda mais inspirado pelo Espírito Santo. Ele deixa registrado uma porção da palavra de Deus que vai nos ajudar a vivermos melhor, que vai nos ajudar a sairmos e nos livrarmos de problemas para a nossa vida. Então, por que desprezarmos? Aí ele vai dizer que somente os tolos desprezam a sabedoria. Somente os tolos vão rejeitar a condução do Espírito Santo através da palavra de Deus. Somente os tolos vão querer viver uma vida desonesta.
vão viver uma vida de injustiça, de impiedade. Somente os tolos vão preferir continuar sem juízo. Somente os tolos vão querer viver na mediocridade. Somente os tolos não querem se tornar mais sábio. Somente os tolos querem viver alheios às coisas que o mundo. E como diz o versículo 6, os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Somente os tolos vão ficar alheios a isso. É interessante notar como os cientistas estudam partículas de átomo, se a Terra não é plana, a Terra é redonda, como é que é e o que é que não é. E a gente vê na palavra de Deus o formato da Terra. Ah, essas erosões, esses animais estão mortos há não sei quantos milhões de anos. E os estudiosos tentando provar as suas teorias, e a palavra de Deus diz então como foi que tudo aconteceu. Negócio de era glacial. Não houve era glacial, houve o dilúvio de Deus. Então a palavra de Deus torna a gente muito mais sábio do que esses cientistas que tentam de alguma forma explicar como é que funciona. A maré vai por causa disso, a maré volta por causa daquilo, e nós temos o conhecimento de que Deus é que controla todas as forças. Ele é que está no controle de tudo. E a gente não precisa ficar criando teorias. Por isso que nos tornamos mais experientes, compreendemos muito mais os mistérios da vida, porque Deus assim o revela. Então é maravilhoso a palavra de Deus. Ela nos ajuda. A palavra de Deus ela não está alheia à ciência, não está alheia à matemática, não está alheia à física, muito pelo contrário. Aos milagres de Deus, os milagres de Jesus, nós vemos como a física se comporta diante das coisas, como Deus consegue quebrar e ao mesmo tempo agir de forma consoante à sua vontade e estrutura do planeta. Então é muito profundo a palavra de Deus, e só os tolos desprezam a palavra de Deus. Mas aí ele termina esse parágrafo dizendo o principal. Ele diz, para você ser sábio, para que você possa realmente adquirir essa sabedoria, você precisa primeiramente temer a Deus. Muitas vezes, quando estou fazendo o evangelismo, uma das primeiras perguntas que eu faço àquela pessoa que vou evangelizar é: você acredita que este livro é a palavra de Deus? Você acredita que o que está dito aqui é a verdade? É o que pode te dar vida? É o que pode mudar a tua história? E se a pessoa responder com um sonoro não, que eu não acredito não, aqui não é nada, então eu digo simplesmente que vou orar por ela, porque os meus argumentos todos estão embasados na palavra de Deus. E se a pessoa não considera a palavra de Deus, então meus argumentos para ela não faz sentido. É mais ou menos o que aconteceu com Paulo diante dos filósofos. Ele estava criando uma linha filosófica bem defendida naquela época, mas na hora que ele fala que Cristo morreu para salvar o pecador e que o homem que morresse iria ressuscitar, então os filósofos não aceitaram, não aguentaram, porque entrou a teologia. E aí onde entra a palavra de Deus, onde entra Deus, a ciência se perde. E eles não conseguem, então, fazer uma ligação. E aí a gente precisa ter essa base. E para ter esse temor a Deus, você precisa primeiramente colocar a sua vida à disposição de Deus. Você precisa primeiramente ser resgatado por Ele. O temor a Deus aqui é entender que Deus ele é tudo para a sua vida. E é importante saber o que esse Deus quer falar comigo. Então, para que eu possa entender e ser sábio, como a palavra de Deus diz, eu preciso primeiramente temer ao Senhor.
preciso fazer que o Senhor Jesus Cristo seja verdadeiramente o meu Senhor. Porque aí eu vou ter que me submeter à sua palavra. Assim como existe a ordem de um comando superior e os soldados subalternos obedecem sem questionar, assim somos nós. Se você não tiver o temor ao Senhor, você não vai se submeter à palavra do Senhor. Então, o primeiro convite que temos que fazer, primeira pergunta, na verdade, que nós temos que fazer ao nosso coração é: qual a disposição do teu coração diante do Senhor? Existe um temor, uma reverência, um respeito, uma consideração ao Senhor, ao ponto de existir uma disposição de você deixar a sua vontade de lado, de deixar o seu querer e simplesmente se submeter de forma inquestionável à vontade de Deus? Se não houver esse temor no seu coração, então dificilmente a palavra de Deus vai fazer aquilo que ela pretende fazer, que é nos dar sabedoria, mudar a nossa vida, a nossa conduta e nos aproximarmos mais de Deus. Então a primeira coisa, quando estivermos meditando na palavra de Deus, é fazermos essa pergunta ao nosso coração: o meu temor a Deus, ele é suficiente ao ponto de fazer com que eu me incline, me submeta reverentemente à palavra de Deus, ou ela não tem tanta importância na minha vida, ou meu temor não é tão profundo ao ponto de considerar a palavra de Deus como algo verdadeiro e eficaz para a minha vida? Se você não tem isso, o próprio texto dá aqui um adjetivo. Ele diz que os tolos são os que desprezam a sabedoria. Ele diz que os tolos são aqueles que não querem aprender. Então, meus amados, encorajo você sim a meditar na palavra de Deus para que você possa ser sábio. Eu encorajo você a meditar na palavra de Deus para que você possa evidenciar o seu temor, a sua consideração, a sua devoção, o seu respeito a Deus. Eu encorajo você a estudar a palavra de Deus para que você não seja visto como um tolo, para que as pessoas não lhe intitulem, nem o próprio Deus, como alguém tolo que despreza a sua palavra. Eu encorajo você a estudar a palavra de Deus para que você seja mais sábio do que você já é, para que você possa então ser mais instruído do que você já é. E assim você então não irá perder nada em meditar na palavra de Deus. Então aqui eu já fiz um breve devocional sobre a primeira parte de Provérbios. Esse deve ser o nosso pensamento. Tiramos aqui 30 minutos. É um tempo maravilhoso. E agora, a gente vai ver então isso na nossa vida. A pergunta que eu faço para mim e que você deve fazer para você é: eu tenho me tornado mais sábio a cada dia que passa? Eu tenho realmente vivido um temor que tem me aproximado em reverência à palavra de Deus? Ou o meu temor é aquele temor que me distancia de Deus porque Deus é um Deus irado e eu não posso chegar perto? Ou o meu temor é aquele temor de desprezo, né? Não, só quando eu recebo um castigo é que eu tomo um susto e às vezes volto para Deus. As pessoas têm me visto como alguém tolo ou como alguém sábio? As pessoas me procuram para ouvir os meus conselhos porque elas sabem que os conselhos que eu dou são conselhos extraídos da palavra de Deus e são conselhos que você pode sim confiar. Ou quando você vai abrir a boca para dar um conselho, as pessoas dizem: não precisa saber disso não. Não, seu conselho, toda vez que você diz dá errado. Como é que tem sido a resposta daquelas pessoas que estão à sua volta? Seus filhos, sua esposa, seu marido, seus familiares, seus irmãos em Cristo. Pessoas têm buscado você para tomar conselhos porque vem em você sabedoria, ou as pessoas fogem de você quando você abre os lábios para aconselhar?
Como é que tem sido a visão das outras pessoas na sua vida? E para encerrar, para que você possa fechar aí, como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está meu relacionamento com a palavra de Deus? Eu tenho dado valor à sabedoria? Eu tenho dado valor aos bons conselhos da palavra de Deus? Eu tenho buscado entender os pensamentos mais profundos da palavra de Deus? Ou eu tenho desprezado a palavra de Deus completamente? Na hora do culto eu não quero ouvir a mensagem. Na hora de leitura da palavra eu só estou lendo porque eu quero cumprir a tabela ali e terminar a leitura anual. Eu não tenho investido meu tempo, nem algum minuto, nem algumas dezenas de minutos para meditar na palavra de Deus. Como é que você tem visto isso? E assim agora, com o coração meditando, entendendo o texto, aplicado para a sua vida, eu convido você a orar agora comigo e diante do Senhor, sinceramente, pedir, suplicar e agradecer por aquilo que foi transmitido hoje. Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe, Senhor Deus, como eu tenho considerado ou desconsiderado a Tua palavra. O Senhor sabe, Senhor Deus, se a minha busca na Tua palavra tem sido algo frequente, tem sido algo importante. O Senhor sabe, Senhor Deus, se eu tenho crescido na graça, no conhecimento, na sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor ainda continua do mesmo jeito do dia que fui alcançado por Ti. Se for, Senhor Deus, me incomoda, abre os meus olhos, Senhor Deus, me ajuda a amar a Tua palavra, me dá entendimento, me dá perseverança, que o Teu Santo Espírito me conduza, Senhor Deus, na meditação da Tua palavra, que eu possa extrair o que há de melhor na Tua palavra para a minha vida, para que eu possa tomar decisões acertadas, para que eu possa viver dentro da Tua vontade, para que eu sirva de padrão de um crente verdadeiro, para que o Teu Santo Espírito realmente governe a minha vida, Pai. Me perdoa quando eu negligencio a Tua palavra. Me perdoa, Senhor Deus, quando eu desprezo os Teus ensinos, quando eu não ligo para aquilo que está sendo pregado, quando eu não ligo para a exortação daquele irmão mais humilde e com arrogância desprezo a Tua palavra. Me perdoa, Senhor Deus, e transforma o meu coração, para que eu possa Te animar, me alegrar, Senhor Deus, cada vez mais em meditar na Tua palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, me ajuda a andar no caminho certo, que é a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, desejo aqui a vocês essa direção, que seja mais ou menos assim, que você possa continuar o seu estudo. Nessa parte 2 do livro de Provérbios, ele vai falar sobre a sedução dos pecadores. Qualquer coisa a gente pode fazer depois desse devocional durante a semana. A gente pode fazer aqui um acompanhamento durante alguns dias sobre isso. E o conselho que Salomão vai dar a seu filho sobre aqueles que querem fazer o mal. Você possa olhar, e aí é um momento de analisar as amizades, analisar aquilo que tem sido a influência para a nossa vida. E diante disso, você possa ponderar o seu coração e buscar ouvir simplesmente os conselhos de Deus. Que a graça e a paz do nosso amado Deus seja abundante em suas vidas, que a palavra de Deus dessa noite possa estar firmada no seu coração, que você possa pensar nisso tudo que foi dito, que nesse momento de oração você possa ter aberto o seu coração ao Senhor, para que Ele trabalhe, transforme e mude o seu coração, e para que haja verdadeiramente esse amor à palavra de Deus na sua vida. Que Deus então dê uma noite de descanso, de paz, renovando as suas forças, e assim amanhã, quando a misericórdia do Senhor se renovar, nós possamos estar juntos mais uma vez
para podermos louvar ao Senhor consoante a sua palavra e crescermos mais e mais na graça e no conhecimento do nosso amado Deus. Um forte abraço no coração de todos e até amanhã às 8 horas, se Deus assim permitir.